Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Natura Co. É importante informar para aqueles que precisam de tradução simultânea que o recurso se encontra disponível na plataforma. Para acessá-lo, basta clicar no botão Interpretação, no ícone em formato de globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Silenciar áudio original. Estão conosco hoje João Paulo Ferreira e Silvia Vilas Boas, respectivamente CEO e CFO da companhia. A apresentação a qual faremos referência durante esse call está no website de Relações com Investidores. Passo a palavra agora ao João Paulo Ferreira. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui conosco. É com muito entusiasmo e confiança que eu inauguro uma nova fase da Natura, hoje reportando os resultados do primeiro trimestre de 2025. E quero começar justamente com as notícias do grupo. Nós acabamos de concluir mais um passo importantíssimo na nossa jornada de simplificação, quando a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a incorporação da Natura Co pela Natura Cosméticos, um processo cuja conclusão deverá ocorrer em algumas semanas após a aprovação final dos reguladores. Com esse movimento, a Silvia e eu assumimos os papéis de gestão da companhia consolidada. Portanto, eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer imensamente à liderança, ao companheirismo do Fábio Barbosa, desejar muito sucesso no seu novo papel como chairman. Agradecer também ao conselho pelo apoio, pelas orientações, pela confiança e finalmente agradecer ao Gui Castelã pelo seu dinamismo, pelo seu comprometimento, já que ele está nos deixando nesses dias. Hoje, portanto, depois de muito tempo, o Fábio e o Gui estão nos acompanhando remotamente. Seguindo no mesmo tom, eu gostaria também de agradecer aos investidores e analistas que se reuniram conosco após a publicação do último resultado trimestral e nos deixaram uma série de sugestões que já começamos a incorporar na publicação destes resultados. Novos ajustes ainda serão feitos em um novo disclosure que vamos divulgar durante o Investor Day, que irá acontecer no mês de junho. Finalmente, informo que também já publicamos o relatório anual de 2024, que mostra mais um ano de evoluções importantes, especialmente na direção do nosso compromisso com a vida 2030. Passando aos destaques do desempenho, e começando pela América Latina, destaco a recuperação da margem recorrente ano contra ano, com uma evolução expressiva quando comparado aos 9,6% que apresentamos no quarto trimestre de 24. A margem nesse primeiro trimestre de 2025 foi de 15%, ou de 13,9% quando excluímos os efeitos não operacionais. Do lado da operação, continuamos progredindo com a implementação da Onda 2 no México e na Argentina. Também entregamos um sólido desempenho de receita da marca Natura, que foi atenuada pelo desempenho mais fraco da marca Avon na região. Finalmente, ressalto a boa geração de caixa para a firma advinda da América Latina, mesmo em um trimestre cuja sazonalidade é mais fraca. A Avon Internacional apresentou mais um trimestre com desalavancagem de receita, pressionando suas margens e gerando um alto consumo de caixa operacional.
Para minimizar essa queima de caixa ainda no ano de 2025, nós iniciamos uma reestruturação acelerada desta unidade de negócios e que inclui a implementação de medidas drásticas, como, por exemplo, a redução de cerca de 1.100 postos de trabalho, além de outras ações agressivas de corte de custos. E agora eu vou passar a palavra para Silvia Vilas Boas, que nos apresentará os resultados desse primeiro trimestre, e voltarei para as conclusões finais e para o Q&A. Bom dia a todos, aqui é a Silvia falando. Primeira vez aqui com vocês e muito feliz pela oportunidade que teremos de nos aproximar. Vou começar com um slide sobre a receita na América Latina. No primeiro trimestre de 25, reportamos um aumento de receita de 12,2% ano contra ano em moeda constante e de 4,1% quando excluímos a Argentina. A marca Natura no Brasil apresentou um crescimento de receita de 8,2%, refletindo melhor mix e aumento de preços que foram parcialmente atenuados por uma ligeira queda no canal na região. Vale destacar que, apesar dessa queda, a produtividade em março melhorou e levou a receita a um crescimento de mid-teens no mês. Na América Hispânica, a marca Natura apresentou um crescimento de 38,4%, ou de mid-teens quando excluímos a Argentina. Vale destacar que esse crescimento é semelhante ao apresentado no último trimestre de 24, mesmo com a mudança de multinível para binível que ocorreu ao longo do primeiro trimestre de 25 no México. Ainda no México, a queda no canal por conta da mudança do modelo comercial foi compensada pelo aumento da produtividade das nossas consultoras, o que acabou levando à manutenção da taxa de crescimento do primeiro trimestre quando comparado ao quarto trimestre de 24. Já a marca Avon apresentou uma queda de 12% no Brasil, apesar da evolução positiva observada na categoria de fragrâncias. O desempenho da marca foi impactado pelo menor número de lançamentos durante o período, principalmente na categoria de maquiagem. Na América Hispânica, a Avon apresentou uma melhora no desempenho na Argentina, no Peru e no México, apesar dos desafios ainda persistentes na gestão do portfólio combinado entre as marcas Natura e Avon. Nesse trimestre, a Avon cresceu 12,4% na região, mas apresentou uma queda de 6,4% quando excluímos a Argentina. Por fim, a categoria de casa e estilo seguiu apresentando uma queda no ano contra ano, ainda que menor do que a redução apresentada no quarto trimestre de 24. A queda foi de 15,9% no Brasil e de 15,2% na América Hispânica. Passando para o slide 6, observamos que a margem EBITDA recorrente da Latam foi de 15% nesse trimestre, incluindo 110 bips de itens não operacionais. Conforme já apontado pelo João Paulo, isso demonstra uma recuperação significativa em relação ao quarto trimestre de 24 e uma melhora de 50 bips na comparação anual. A margem EBITDA do primeiro trimestre refletiu uma melhora de 90 bips na margem bruta, impulsionada pela expansão nos países da onda 2 e pelo aumento de preços implementados no início do ano. Além disso, houve uma melhora de 80 bips nas despesas administrativas, resultado da alavancagem operacional, que mais do que compensou o aumento dos investimentos no período. Por outro lado, tivemos uma pressão de 120 bips nas despesas com vendas, marketing e logística, principalmente devido aos investimentos em marketing e em vendas devido à evolução de produtos digitais para suportar o canal, o que acabou atenuando as eficiências logísticas obtidas, especialmente no Brasil e na Argentina. Movendo para o slide 7, que compara a receita e EBITDA do grupo, vale destacar que no ano passado a operação da Avon Internacional foi contabilizada como operação descontinuada até o dia 4 de dezembro, quando ela foi reconsolidada. Nesse sentido, a comparação anual é poluída pela inclusão das métricas da Avon Internacional no primeiro trimestre desse ano, mas não no primeiro trimestre de 24. Para uma melhor comparação anual, incluímos um proforma, com as informações completas no anexo do release de resultados. Voltando aos destaques do consolidado, no primeiro trimestre de 25, a receita do grupo totalizou 6,7 bilhões, frente aos 4,6 bilhões registrados no mesmo período de 24. Esse resultado reflete o crescimento de 15,4% na receita da Natura e Colatam,
além da contribuição da Avon Internacional, que alcançou 1,4 bilhão no trimestre. Olhando para a rentabilidade, vemos que a margem EBITDA recorrente foi de 11,8 nesse trimestre, implicando em uma queda de 140 bips na comparação anual, explicada pela diluição das margens provenientes da reconsolidação da Avon Internacional. Por outro lado, como eu mencionei no slide anterior, a Latam mostrou uma melhora na rentabilidade, enquanto a holding reduziu em 55% as suas despesas na comparação anual, já refletindo as etapas finais da simplificação da estrutura corporativa, e considera um faseamento de 11 milhões que é esperado que impacte o próximo trimestre. No slide 8, vocês podem verificar o detalhamento da nossa última linha. No primeiro trimestre de 25, apresentamos prejuízo de 151 milhões, que reflete o EBITDA recorrente de 790 milhões, que foi mais do que compensado pelas despesas de transformação de 190 milhões, pela despesa financeira de 251 milhões e pelas despesas com impostos de 160 milhões. Vale destacar que nosso resultado financeiro foi impactado pela maior alavancagem do grupo, que veremos mais à frente, e por 177 milhões nesse trimestre por conta da marcação a mercado, efeito não caixa, dos derivativos que protegem o principal das nossas dívidas em dólares, os bondes de 28 e 29. Além disso, as despesas com impostos foram impactadas pela linearização na expectativa de lucro projetado para o ano, que gera um maior impacto em períodos sazonalmente mais fracos, como é o caso do primeiro trimestre. Conforme vocês podem ver no gráfico, excluindo os ajustes do EBITDA, o PPA e a marcação a mercado não caixa dos nossos derivativos, o lucro líquido do trimestre teria sido 264 milhões. No slide 9, apresentamos nosso fluxo de caixa, que ficou negativo em 675 milhões no trimestre. Excluindo os efeitos de juros sobre a dívida e câmbio, calculamos o fluxo de caixa da firma, que foi uma saída de caixa de 531 milhões no primeiro trimestre. Essa saída de caixa reflete uma geração de caixa na Latam de 185 milhões, conforme divulgado na DF da Cosméticos, apesar da sazonalidade típica do primeiro trimestre. Considera também a saída de 91 milhões de projetos estratégicos da holding e consumo da Avon Internacional, que teve mais um trimestre com margens pressionadas, como nós já explicamos. Olhando de forma consolidada, a queima de 531 milhões de reais no período é majoritariamente explicada pelo EBITDA reportado de 595 milhões e saídas de caixa de 437 milhões de capital de giro operacional e de 574 milhões dos outros ativos e passivos. O slide 10 apresenta a evolução do nosso endividamento. Encerramos o primeiro TRI com 3,7 bilhões de saldo de caixa e uma dívida líquida de 2,9 bilhões, levando a posição dívida líquida EBITDA para 1,43 vezes. Nossa dívida líquida variou em aproximadamente 500 milhões ao longo do primeiro trimestre e reflete o fluxo de caixa livre negativo de 675 milhões que eu acabei de explicar. Adicionalmente, inclui o programa de recompra, que representou uma saída de 60 milhões durante o trimestre, e um benefício não caixa de cerca de 250 milhões na nossa dívida total, por conta da depreciação do dólar frente ao real durante o período. Retorno agora a palavra de volta para o João Paulo para as considerações finais. Para finalizar nossa apresentação de hoje, enfatizo no slide 12 nossas principais mensagens. Primeiro, planejamos completar o processo de implementação da Onda 2 no México no segundo trimestre deste ano e na Argentina no terceiro trimestre. E com isso, encerraremos o ciclo de custos de transformação, os quais, neste ano de 2025, não serão superiores ao valor incorrido em 2024. Além disso, reforço o nosso compromisso e confiança na jornada de expansão de margem recorrente ano contra ano. As eficiências da Onda 2 serão parcialmente reinvestidas em marketing, inovação e em projetos estratégicos, mas de forma mais balanceada ao longo do ano,
para reduzir a volatilidade entre trimestres. Nosso segundo destaque refere-se ao processo de simplificação, que continua a ser uma prioridade para a companhia. Seguimos acelerados com a reestruturação da Avon Internacional, enquanto um time dedicado segue explorando todas as alternativas estratégicas para esta unidade de negócio. E, por fim, a última mensagem que gostaria de deixar para vocês é relacionada aos ajustes na administração do grupo. Como o Fábio sempre destacou, seguimos com absoluto rigor na alocação de capital e na busca por maior retorno dos nossos investimentos, objetivando crescimento sustentável e geração de valor para os nossos acionistas. Termino por aqui, muito obrigado e abrimos agora para perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início à nossa primeira pergunta, vem da Daniela Eiger, XP. Dani, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em dinâmica de margem bruta, né? Ela continua bem consistente, mas vocês até trazem alguns pontos de algumas pressões que a gente pode esperar para frente, ao mesmo tempo que a gente tem, né, a onda 2, que deveria até sustentar um ganho importante, mix de marcas, e também a gente tem ouvido de outros varejistas um ambiente mais favorável para repasse de preço. Então, minha primeira pergunta é entender um pouquinho como que está a cabeça de vocês, tanto nessa questão de eventualmente maiores repasses de preço, ou, né, fazer alguns outros movimentos ao longo do ano, ou mesmo assim, ou como que a gente pode pensar nessa evolução de margem bruta para frente. E aí a minha segunda, conectando com essa questão da onda 2, um ponto que me surpreendeu positivamente aqui foi a dinâmica do México, né? Apesar da transformação até maior que vocês estão fazendo por conta do desmonte do modelo multinível, você já tem conseguido mitigar bem esse efeito, né, desse movimento tão drástico assim para as consultoras pensando em produtividade. E aí, dito isso, imagino que isso também deveria ter um tailwind importante com a onda 2, né? Até conectando com a minha primeira pergunta. Então, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho um update, assim, se vocês puderem trazer de como tá evoluindo essa dinâmica da onda 2 no México, tanto desse ponto de desmonte do modelo multinível, né, e como que a gente está vendo essa nova distribuição de produtividade das consultoras, quanto também em perspectiva de ganhos de rentabilidade dada essa melhora, imagino, na distribuição. É isso. Obrigada. Bom dia, Dani. João Paulo falando. Eu e a Silvia vamos nos alternar aqui nas respostas. Então, vou começar te contando um pouco do México e aproveito para dividir com os demais que hoje, 13 de maio, é o dia que inicia a integração comercial. Todas as migrações, integrações de sistema aconteceram de forma bastante fluida, sem intercorrências ao longo do último fim de semana. E hoje é o dia em que começa a operação combinada efetivamente no México. Então, eu posso te dizer realmente do que veio acontecendo na Natura, onde houve esse desmonte do multinível, de fato, com ganhos de produtividade. Estamos muito felizes com a forma com a qual a rede de consultoras da Natura chega para esse momento da integração. Muito promissor. Por outro lado, não posso te dizer nada da produtividade combinada ainda, né? Realmente estamos vivendo as primeiras horas. Mas, de maneira geral, a gente chegou a esse momento melhor do que a gente esperava. Como você pode imaginar, esse segundo trimestre refletirá uma série de ajustes, de mudanças que aconteceu prévia a essa integração. Por outro lado, seguindo adiante,
o México é onde talvez a gente tenha a maior oportunidade de ganho de margem bruta, né? Então, passado a transição, certamente ocorrerá, os primeiros ajustes, a gente espera oportunidades de ganho de margem bruta importantes no México. Aproveito para reforçar que a próxima e última acontecerá na Argentina. Tem muitas atividades preparatórias acontecendo também nesse Q2, mas a integração acontecerá na Argentina. Então, eu vou pedir para a Silvia elaborar um pouco mais sobre a dinâmica de margem bruta, tá? Obrigado. Oi, Dani, bom dia. Obrigada pela pergunta. Falando sobre a dinâmica de margem bruta, nós tivemos em Q1 uma margem bruta saudável, né? Expandimos margem em todos os países combinados, que reforça o potencial da onda 2. Adicionalmente, a Argentina rodou com uma margem levemente abaixo da margem da região, com menos distorções que nos trimestres anteriores. Em menor magnitude, tivemos um efeito de aumento de preço, que antecipou o impacto normal de custo no giro, e que acontece todos os anos. E, ao longo do ano, sobre sua pergunta de preço, nós vamos fazer os ajustes que forem necessários conforme a dinâmica do mercado. E olhando para frente, em Q2, provavelmente nós teremos impacto de parte dos custos que vão aparecer em COGS, assim como possíveis impactos da combinação dos negócios de Argentina e México. Mas, por outro lado, vamos continuar... desculpa, além de Argentina e México, tem um outro impacto em Q2, que é sazonalidade pela campanha de mães. Então, só recapitulando aqui, possíveis custos que podem aparecer em COGS, possíveis impactos da combinação de Argentina e México, e sazonalidade pela campanha de mães e penetração de mix de presentes. Mas também, do lado favorável, a gente vai continuar captando benefícios da onda 2, e nós estamos vendo um mix de marca favorável para a Natura, que contribui com a dinâmica de margem bruta. Mas o principal ponto é que, mesmo com volatilidades na margem bruta, nosso compromisso é reduzir a volatilidade da margem EBITDA ao longo dos trimestres. Esse continua como nosso principal objetivo. Tá claro. E se eu puder só fazer um follow-up na resposta do João, em relação à dinâmica da distribuição da produtividade das consultoras no México pré-integração, ou seja, com o desmonte do multinível, porque até onde eu entendo, elas eram muito concentradas em produtividades mais baixas, né? Talvez distorcida ali para a esquerda, enquanto em outras regiões é mais parecida com uma normal. Vocês já viram esse movimento acontecendo, e a ideia é que elas se tornem ainda mais produtiva pós a integração? Dá para ler dessa forma? Correto. Quer dizer, houve já um aumento de produtividade testemunhado nesse primeiro trimestre, né? O desmonte começou em dezembro. Então, temos um trimestre em que dá para ver um aumento de produtividade na média das consultoras. A experiência em outros países é que essa produtividade vai aumentando ao longo do tempo. Também é verdade que o canal combinado encolhe um pouco, né? Quero lembrar isso para vocês. Então, sim, sua inferência é correta, Dani. Excelente, obrigada. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem do Rubem Couto, Santander. Rubem, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Uma pergunta aqui de Avon Brasil. Acho que ficou claro aqui o efeito do menor lançamento no trimestre, especificamente em maquiagem. Mas consegue ajudar a gente a entender um pouco das tendências que vocês esperam no restante do ano? Aqui pelo release vocês comentam que acho que demora um pouco, né, até a gente começar a ver diferença em relação a lançamento de novos produtos, mas a gente deveria imaginar aqui uma estabilidade de receita, ou ainda continua tendo uma queda, assim como no primeiro trimestre, nos trimestres a seguir? E nesse ponto da maquiagem, vocês percebem algum tipo de shift para consumo de maquiagem da própria Natura saindo de Avon, ou acaba sendo uma perda de share para outras marcas mesmo, acaba não ficando dentro do basket de venda das consultoras? Se puderem ajudar a gente a entender melhor essa dinâmica, seria legal. Obrigado.
Oi, Rubem. Nós, como fica muito claro, ainda não conseguimos fazer uma inflexão na marca Avon para retomar o crescimento. Esse é o nosso objetivo. Claro que a gente tem também priorizado a rentabilidade e a geração de caixa da marca Avon. Mas ainda assim, gostaríamos estamos trabalhando para que essa marca volte a crescer. O primeiro trimestre aqui no Brasil foi um pouco pressionado por um canal menos ativo, isso afeta as duas marcas, naturalmente, mas fundamentalmente pelo um pipeline de inovação mais tímido. Nós assumimos, depois do Chapter 11, nós assumimos a gestão da marca Avon aqui para a América Latina no Q4, basicamente, né? E estamos repopulando o portfólio futuro em função das oportunidades complementares à Natura. Isso não acontece do dia para a noite. Então, não posso te dizer que a gente tem uma expectativa de uma mudança de rota rápida, mas, de fato, esse é o nosso objetivo, tá? E isso foi muito sentido na maquiagem. A perfumaria teve uma boa performance, mas a maquiagem, que é o carro-chefe da Avon, deixou a desejar. É raro haver switch entre Natura e Avon, porque são price points muito diferentes. A Avon teve uma boa performance, também a maquiagem da Avon teve uma boa performance, mas nada indica que foi um switch entre marcas, quando a gente olha o mercado, tá bom? Obrigado. A próxima pergunta vem do Luiz Felipe Guanais, BTG. Luiz, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos. Acho que uma pergunta aqui do meu lado sobre o free cash flow, né? Se vocês poderiam comentar como enxergam a política de capital de giro ao longo dos próximos tris, né? Esse foi um fator, né, que para esse tri específico acabou pressionando geração de caixa para a Natura, tanto do ponto de vista de financiamento das consultoras, quanto também política de estoque, né? Dado que vocês comentaram que inclusive março, né, veio um pouco melhor em vendas para a marca Natura aqui no Brasil. Obrigado. Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Em relação à dinâmica de working capital aqui na Latam, para o ano que a gente espera variações dentro da conta de recebíveis para acompanhar os movimentos de mercados alinhado com a nossa gestão de crédito. Não esperamos outros movimentos relevantes. Nesse trimestre, inclusive, tivemos uma melhor performance em inventário. Estamos fazendo uma gestão bem próxima desse tema. E o nosso compromisso é melhorar a conversão de caixa no ano. E essa jornada que a gente quer construir ao longo dos trimestres. Muito obrigado. Desculpe, só complementando. E importante lembrar que agora em Q1, que é um trimestre sazonal, a gente gerou caixa na Latam. Continuando, nossa próxima pergunta vem do Felipe Rachet, Goldman Sachs. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho um follow-up rápido sobre margem bruta, depois eu queria fazer uma outra pergunta. Sobre margem bruta, faz sentido pensar que a dinâmica de menores ganhos inflacionários na Argentina, que vimos no quarto tri, ela continuou acontecendo nesse trimestre, né? E aí, se vocês puderem quantificar o quanto que isso impactou a margem ano contra ano, seria ótimo. E aí isso parece ter sido totalmente offsetado pelo aumento de preços e mix de marcas melhor. Foi essa a mesma dinâmica, só para garantir que a gente entendeu bem. E aí depois eu queria explorar um pouco o tema de Avon Internacional. A queima de caixa nesse segmento foi mais uma vez um peso relevante no TRI. E vocês comentaram de algumas medidas que estão sendo tomadas para reduzir pessoal e despesas de forma geral, né? Eu só queria que vocês nos ajudassem um pouco a quantificar o quanto vocês pretendem cortar com essas medidas. Porque assim, ainda tem muita coisa para ser feita nesse sentido, mesmo depois de todas as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos anos. Se tiver algum custo relevante de implementação ou impacto no top line que a gente deveria esperar vindo disso, seria interessante se pudessem comentar também. Obrigado, pessoal.
Luiz, por favor, você pode elaborar melhor a primeira pergunta? O Luiz fez a pergunta anterior, é o Rached, tá? Mas só sobre a primeira pergunta, era um follow-up da primeira pergunta da Dani, que perguntou de margem bruta. Eu só queria entender, porque no quarto trimestre teve um impacto relevante da redução dos ganhos inflacionários que você teve na Argentina, né? Por conta do estoque se valorizando ao longo desde que você comprou até o momento que você vendeu, né? A gente discutiu isso bastante na ocasião. E aí eu queria entender se essa dinâmica de ganhos que deixou de acontecer no quarto tri, ela deixou de acontecer nesse primeiro tri também, né? É correto pensar isso. E aí a melhora de margem bruta em si, principalmente sequencial, ela veio principalmente dos aumentos de preço que vocês fizeram ao longo do primeiro tri. Faz sentido pensar nisso, pensar dessa forma? Felipe, obrigada. Agora tá claro. Então, o que aconteceu com a Argentina nesse trimestre? A gente vem vendo um cenário econômico onde a inflação e o câmbio estão andando mais juntos, né? Isso contribui com o resultado da Argentina vis-à-vis a nossa capacidade de fazer uma melhor gestão de preço para compensar esses impactos. E a gente espera ao longo do ano, se o cenário continuar dessa maneira, que a gente vai ter aí a Argentina rodando com uma margem bruta sempre um pouco abaixo da margem da região. Especificamente agora em Q1, importante reforçar também que a gente teve um benefício na margem da Argentina para eliminação do imposto país, né, que impactava o mesmo trimestre do ano passado. Boa, obrigado. Vou tentar ajudar um pouco com a Avon Internacional. Silvia, se você lembrar mais algum detalhe, por favor, aqui entre também. A reestruturação que foi iniciada, quer dizer, a reestruturação foi iniciada com o processo do Chapter 11. Foi o primeiro e mais importante passo dentro desse processo de reestruturação. Quando a companhia voltou de administração, entrou em marcha um processo de redução de custos agressivo, como eu estava mencionando, cujo objetivo é que a médio prazo, isso não é instantâneo, a queima de caixa seja eliminada, tá? Existem custos de implementação, sem dúvida, como você pode imaginar, né? Só falar de eliminação de postos de trabalho tem custos de severance associados, né? Mas eu não posso te dar exatamente a dimensão nesse momento aqui. Mas o objetivo final é que a médio prazo a operação deixe de consumir caixa. Perfeito. Obrigado pelas respostas, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, João Paulo, Silvia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar dois temas aqui. A minha primeira pergunta é na questão de holding, só para entender como seria o phasing dos ganhos advindos da incorporação dessa holding, entender tanto no âmbito de despesa quanto do âmbito tributário, né? Entendo que aqui a gente destrava tanto o potencial de uso de ágio, como talvez algum tipo de prejuízo acumulado na operação. E a minha segunda pergunta é se vocês pudessem atualizar a gente um pouquinho de qual que é o estágio hoje das negociações, dentro do que vocês puderem comentar, por óbvio, do potencial spin-off, ou uma solução mais definitiva para a Avon Internacional, né? A gente vê um trabalho bastante intenso ali de redução de custos, mas eu queria entender como é que vocês estão na outra frente, né, do potencial spin-off ou venda. Muitíssimo obrigado. Joseph, deixa eu começar com a história do spin-off. Não tenho muito para acrescentar além daquilo que a gente já declarou no release, né? Quer dizer, ou seja, a separação desses ativos é uma escolha estratégica já declarada anteriormente, é uma prioridade. Existe um time dedicado explorando essas alternativas, cuja supervisão é feita diretamente pelo Fábio. Evidente que eu acompanho, mas o Fábio está diretamente supervisionando isso. Então,
Não posso te precisar qual será o desdobramento, nem quando aqui, como você pode imaginar. Mas, enfim, acho que é isso que eu posso te ajudar por hora, tá? A Silvia vai comentar um pouco sobre os custos de holding, por favor. Obrigada, Joseph, pela pergunta. Em relação ao processo de simplificação da holding, ele segue conforme o planejado e a gente tem uma expectativa que ele seja concluído em Q3. Mas uma etapa importante nesse processo é a incorporação reversa da holding dentro da Cosméticos, que vai habilitar uma simplificação importante adicional de estruturas e processos. E, além disso, sobre sua pergunta de oportunidades, nós estamos agora, pós-incorporação, com uma empresa que é lucrativa, que é a Cosméticos, né, que vai se transformar na nova holding, abrindo possibilidades de captura de vários benefícios, né, e, inclusive, habilitando futuros pagamentos de dividendos, né? Além disso, a gente vai continuar buscando otimização da estrutura de capital e olhando onde faz sentido a gente ter movimentação de instrumentos financeiros para potencializar a captura de benefícios. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citi. Se o microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi, eu tenho duas perguntas aqui, dois follow-ups rápidos, na verdade. O primeiro, Silvia, você pontuou ali, né, que a Latam está gerando caixa num trimestre que sazonalmente ele costuma queimar, né? Queria entender um pouco como é que a gente deveria pensar agora nessa sazonalidade de geração de caixa da Latam, né? E se a gente deveria pensar já numa evolução importante, tendo em vista todas as oportunidades que vocês estão capturando com a reestruturação também, como é que a gente deveria pensar nessa conversão com a cabeça de vocês em relação à melhora de conversão de caixa da Latam? E JP, só para entender, você fala de, né, médio prazo a voo internacional deixar de queimar caixa, né? Acho que é importante só, esse ano tem né, vocês colocaram ali, vocês já mencionaram no qual o ajuste importante vocês estão fazendo na voo internacional. E você acha que é possível a gente ver essa reversão já esse ano? Você acha que é algo que a gente deveria, enfim, é algo para mais tempo? Só para entender aqui o que é o timing dessa e qual que é a progressão, né? Como é que a gente deve pensar nessa progressão ao longo do ano? Obrigado. João, eu vou começar pela última. O que a gente espera é que o ritmo de consumo de caixa caia, ou seja, ao longo do ano, quer dizer, até o final do ano, o consumo se reduza. Acho que dá para imaginar que é improvável zerar o consumo dentro deste próprio ano aqui. Mas a expectativa é que haja uma redução ainda esse ano. Silvia, por favor. Obrigada, João. Sobre geração de caixa na Latam. Agora, em Q1, a gente teve uma performance boa de geração de caixa por um maior inflow de recebíveis no Brasil, devido à forte campanha que a gente teve de Natal e uma melhor gestão de inventários, que foram parcialmente compensados por pagamento de fornecedores e de impostos. Olhando para frente, o nosso compromisso, como eu comentei, é melhorar a geração de caixa do ano, mas podemos ter algumas volatilidades ao longo dos trimestres, principalmente relativa aos movimentos de transformação no México e na Argentina, que acabam onerando alguns trimestres com custos de transformação nessa jornada, mas que, você sabe, habilitam diversas outras oportunidades pós-combinação. Tá certo. Só você levantou um ponto importante, Silvia. Em relação ao custo de transformação, isso aqui a gente deveria ver ele se desfazendo aqui já no segundo semestre, uma redução relevante. O timing desse custo de transformação acho que é importante. Inferior. O custo de transformação ele vai continuar durante todos os trimestres. O que nós fizemos foi um melhor balanceamento entre os trimestres, ou seja, nós não vamos ver
nenhuma concentração como a gente viu em Q4. Né? O valor não será superior ao de 2024 e ele acaba esse ano. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bob Ford, Bank of America. Enviaremos o comando para habilitar seu microfone. Peço para que, por favor, aceite. Bom dia, João Paulo, Silvia. Obrigado por pegar nossas perguntas. Qual foi a magnitude de retração do crédito no Brasil? E quanto do excesso de estoque do canal está sendo financiado pela Natura? E quanto tempo precisam para normalizar o estoque das consultoras? E também, no comunicado da imprensa menciona que as vendas de março subirão 15% no Brasil, não? Ou mid-teens, acho. Essa é uma comparação justa com a mudança na Páscoa? E como estão as vendas em abril e início de maio, por favor? Obrigado. Você poderia, por favor, repetir o início da sua pergunta? Claro. Qual foi a magnitude de retração do crédito no Brasil para as consultoras? E quanto do excesso de estoque do canal está sendo financiada por vocês? Muito bem. A gente começou a retrair crédito lá no final de outubro, começo de novembro, sempre ajustando as nossas políticas para manter uma inadimplência super controlada. Aliás, a inadimplência vem em números bastante baixos, muito confortáveis, tranquilos, né? Agora, ao restringir o crédito, isso reduz o número de consultoras ativas, Bob, como você acompanha e bem sabe, né? Então, uma parte dessa redução, quando você vê a redução de consultoras no Brasil, consultoras year on year, basicamente metade dessa redução, que foi muito pequena, né? As pequenas flutuações que a gente tem depois que o canal se estabiliza, mas mais ou menos metade dessa redução de consultoras ativas se deve à restrição de crédito. Okay. Avançando um pouco mais sobre o tema de estoques, você sabe que a nossa rede de consultoras tem uma capacidade muito limitada de se estocar, né? É claro que, especialmente as maiores, buscam oportunidades, né, para comprar bons produtos em boas condições comerciais e revender posteriormente, mas é um número muito limitado. E é por isso mesmo que, quando há um pequeno slowdown da economia ou do consumo, elas podem restringir a sua atividade. Isso representa mais ou menos a outra metade da redução de consultoras ativas. Mas porque essa capacidade é muito limitada, a dinâmica se restabelece relativamente rápido. É por isso que, em março, a gente já disse que a dinâmica começa a se restaurar, tá? Então, acho que com isso eu te ajudo, certo? Certo, João Paulo, mas a comparação em março é justo com a mudança na Páscoa? E pode comentar um pouco sobre o abril e início de maio, por favor? Os efeitos de calendário foram marginais esse ano aqui. Okay. Bob, quando eu penso assim, o que nos afeta é quando começa a nossa campanha de mães, ela tem uma flutuação de poucos dias, ano contra ano, não é o que explica o pick-up da performance de março, não, tá bom? Tá bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Preto, da UBBA. Seu microfone segue habilitado. Peço para que, por favor, continue. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Só fazendo um follow-up nessa pergunta do crescimento, se você puder comentar como é que essa tendência continuou em abril e maio, só para a gente tentar entender a sustentabilidade desse patamar de crescimento. E minha outra pergunta é sobre a Avon Internacional. A queima de caixa ela surpreendeu, acho que expectativa do mercado, mas a magnitude, se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes de quais foram os principais drivers para esse patamar de queima, para tentar entender o que é parte desses ajustes de reestruturação que vocês estão acelerando e o que é parte do business recorrente.
E um último ponto, com o breakdown que vocês dão de margem ex-Argentina, a gente estima aqui que margem de Latam ex-Argentina está rodando EBITDA, né, no patamar de uns 12% e a Argentina próximo de 23%. Como é que vocês pensam a sustentabilidade desses patamares para frente e o que explica essa margem mais alta de Argentina? Obrigado, pessoal. Eu perdi. Vinícius, vamos devagar aqui, que você fez muitas perguntas aqui, a gente espera não ter perdido nenhuma, tá? Você me ajuda Beleza. aqui. Primeiro você Primeiro falou é sobre... patamar de crescimento, os 15%, como é que ele continua em abril e metade de maio? ou seja, eu não posso te falar como continua em abril e maio, mas eu posso reforçar que o janeiro e fevereiro foram atípicos, né? Quer dizer, o ritmo de saída do trimestre ele volta a se normalizar quando você olha a dinâmica, o tamanho do mercado, o nosso ganho de share, né? Nós fechamos o ano com um ganho de share importante, né? As primeiras indicações do ano também vão mantendo ganhos de share. Então, pareceria que janeiro e fevereiro não devem ser considerados a referência para o ano, tá bom? A segunda pergunta, por favor, era... Os principais drivers da queima de caixa de avô internacional, quanto disso é esse processo acelerado de reestruturação e quanto é business recorrente? Perfeito. Silvia. Vinícius, obrigada pela pergunta. Esse consumo de caixa da Avon Internacional, em Q1, ele veio em linha com as nossas expectativas. E ele é explicado basicamente por EBITDA, working capital e um alto consumo de CAPEX nesse trimestre, que tinha sido represado pelo Chapter 11 e que não deve voltar a acontecer. Olhando para frente, conforme a gente falou no release, devido à reestruturação que está em curso, a gente deve ter um pico de custos de transformação na Avon Internacional em Q2 e Q3, para suportar a captura de benefícios que vão contribuir com o menor consumo de caixa no ano. Desculpa, você tinha uma terceira pergunta. A terceira é sobre margem EBITDA, quando a gente tenta separar entre ex-Argentina e Argentina, com o breakdown que vocês dão naquele comentário da contabilidade hiperinflacionária, a gente chega numa estimativa mais ou menos de 12% de margem EBITDA para a Latam ex-Argentina e 23% para a Argentina. Então, o primeiro ponto é entender assim, qual que é a explicação dessa diferença de patamar, o que tem feito a Argentina performar com uma margem tão acima do resto das geografias. E aí tentar entender também a sustentabilidade desses patamares de margem, principalmente essa margem alta em Argentina daqui para frente. Fala, Silvia. Ok, vamos lá. A nossa margem, quando a gente exclui a Argentina, ela foi de 3,4, uma expansão de 20 bips. Mas é uma forma de olhar que ela não é totalmente justa, né? A margem da região sem Argentina de 3,4, quando a gente sabe que a maior parte dos investimentos está no Brasil e a Argentina é o maior mercado da Hispana. Mas mesmo excluindo a Argentina, a gente tem uma expansão. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Andrew Rubin, Morgan Stanley. Enviaremos o comando para habilitar seu microfone. Por favor, pode prosseguir. Por favor, senhor Andrew Rubin, pode prosseguir. Andrew Rubin, seu microfone está habilitado. Por favor, pode prosseguir. Perfect. Yes, I'm on mute now. Thank you. Thank you. I just had a question on consultant counts. We saw the declines for Natura in both Brazil and Hispanic LATAM. I'm curious when you think we would see the consultant counts stabilize, and just any update on what you think the right number of consultant counts are, also when considering the greater cross-sell under Wave 2. Thank you. Responde em português aqui, o Andrew? Sim. Andrew, desculpe por responder em português,
Obrigado pela pergunta. A dinâmica é a seguinte: quando a gente integra a Natura e Avon, há uma redução imediata no número de consultoras e uma posterior estabilização, seguida depois de um progressivo crescimento marginal, né? Essa é a dinâmica típica. Quando a gente olha os países já integrados, é mais ou menos essa a dinâmica que a gente vê. Há pequenas flutuações ao longo do ano, 2% para cima, 2% para baixo, que são referentes aos diferentes momentos de atividade. Então, nos países integrados, a gente já está vendo esta dinâmica. No Brasil, que a gente destaca, tem uma pequena queda de 4% nesse trimestre, mas a nossa expectativa é de estabilidade ao longo do ano. Tá? Então, agora, na Argentina e no México, essa integração ainda não ocorreu. Então, nós veremos a nova base somada das duas marcas, que mostrará algum nível de redução nos primeiros 3 meses, 4 meses, e a partir daí se estabilizará. Tá bom? E aí, ou seja, nós terminaremos o ano com uma nova base totalmente saneada e estável, que passará a ser a base da companhia aqui na América Latina. Obrigado. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Natura & Co está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.